Estamos recebendo aqui na Top FM o vereador de Macatuba, Anderson Ferreira. Vamos falar, entre outras coisas, a participação aí política do jovem na política, mas também sobre um projeto de autoria dele chamado Parlamento Jovem. Anderson, gostaria que, inicialmente, você desse uma geral aí, falasse dos trabalhos na Câmara de Macatuba e suas ações lá no Legislativo. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia a todos os ouvintes da Top. Bom, nós temos hoje lá em Macatuba uma Câmara de Vereadores notadamente assim, mais atuante, né, do que as gestões anteriores. Isso a gente vê assim, no volume de trabalho, no volume de proposituras apresentadas, debatidas, discutidas, no volume de emendas parlamentares conseguidas por vereadores. Então hoje felizmente nós conseguimos uma Câmara mais atuante e mais engajada nas causas do município. Muito em decorrência da escolha que a população fez nas urnas, né, na última eleição. A gente já vinha num sentimento de renovação política na eleição passada, e isso levou a uma renovação de mais de 50% das cadeiras da nossa Câmara. Então são de 11 vereadores, 6 são vereadores de primeiro mandato. Então isso eu acredito muito, né, que isso injetou um sangue novo lá na nossa Câmara para que a percepção mudasse e o jeito de trabalhar mudasse. Né? E para mim assim, o principal indicador disso é a duração do tempo de sessão. Né? Nas gestões anteriores assim, tem registro de sessões que duraram 12 minutos. Você imagina uma sessão legislativa de 12 minutos. Pois é. Ela já é semanal e durar só 12 minutos é muito pouco. Então hoje não, hoje a gente consegue construir um debate mais propositivo, um pouco mais aprofundado e um envolvimento maior dos vereadores. Então isso tem dado um resultado muito legal. Da minha parte, assim, eu procuro atuar bastante, Eduardo, buscando um debate mais a fundo das questões mais importantes para o desenvolvimento do município no longo prazo. Tá, então, se você pegar lá o relatório das proposituras que são da minha autoria, lá na Câmara, você vai encontrar poucas assim referente a tapa-buraco, a poda a capinação de terreno, esse tipo de coisa. Não que isso não seja importante, né? Isso também é importante que o Executivo cuide bem do município. Mas a minha linha de atuação é mais voltada para esses projetos que são essenciais para destravar o desenvolvimento da cidade. Né? Então, assim, a gente tem ainda uma leitura muito romântica, né, das pequenas cidades. Macatuba tem quase 18 mil habitantes. E as pessoas se esquecem que os municípios pequenos têm muitos problemas também, né, para serem enfrentados. Né? A gente tem aqui no estado de São Paulo, quase 80% dos municípios paulistas têm menos de 50 mil habitantes. Né? E esses quase 80% dos municípios são subrepresentados tanto no governo estadual, no governo federal, dificilmente eles são destino de recursos federais ou estaduais, justamente porque a gente depende de uma interlocução com um deputado ou com um senador, no caso federal, que procura atender uma parcela maior do seu eleitorado. Então, se você faz uma conta, né, uma matemática simples, né, entre destinar verba para uma cidade de 18 mil e para uma de 180 mil, né, para o político fica mais fácil a decisão, né, de atender uma população que na visão dele é maior. Então, a gente tem esse problema da subrepresentação e que é uma bandeira que eu tenho discutido com outros representantes dos pequenos municípios também. Anderson, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top. Geralmente essa pergunta não se faz, mas geralmente não é mais para mulher, né, que tem esse problema. Quantos anos que você tem, Anderson? Eu tenho 36, completei 36 segunda-feira. 36, você está envolvido na política, parabéns já, né, dá parabéns aqui. Você está envolvido na política há quantos anos, Anderson? É meu primeiro mandato. Seu primeiro mandato, mas assim, envolvimento em gostar de política. Não, eu sempre gostei, na verdade, assim, desde criança, eu sempre me interessei. É engraçado que quando eu era criança eu gostava de assistir propaganda eleitoral. Horário político, em casa eu era a única pessoa que gostava desse horário político. Isso eu não posso falar que eu também gostava. Você também gostava? Eu também gostava de horário político. E eu me lembro assim, desde a campanha de 89, né, quando houve a primeira, né, a primeira eleição direta aí, depois da redemocratização, que as campanhas elas eram muito simples, né? Era né, até por limitação financeira, e eu sempre gostei de acompanhar. E aí depois, por conta da vida na escola, tal, tudo isso, eu sempre acompanhei. Trabalhei como funcionário servidor público lá em Macatuba, né, concursado por quase 8 anos.
na prefeitura. Então isso me deu um conhecimento administrativo, né, da casa. Mas mesmo assim, né, nessa fase eu não me envolvi em política. Eu só fui me envolver de fato em política, assumi aí uma candidatura na última eleição agora, por conta de vamos dizer assim, de uma sugestão de alguns amigos que me procuraram para topar essa parada. E até aproveitando isso que eu perguntei da sua idade, para você dar a sua opinião, como que você enxerga a participação hoje do jovem na política? Então é engraçado, porque eu acho que a participação do jovem hoje, eu não me considero tão jovem assim. Assim, com menos de 40 anos, digamos assim, né? Mas hoje a gente tem assim, uma posição até antagônica, porque hoje o volume de informação que o jovem tem à disposição é muito grande. Então hoje o jovem ele pode acessar a internet, o jovem não, qualquer pessoa, né? Mas essa geração que já está crescendo em contato com a informática talvez não saibam o que nós passamos quando não existia internet, que você precisava do jornal físico para ler as notícias, nem sempre tinha uma assinatura em casa, enfim. Mas a população mais jovem hoje, ela tem o acesso facilitado a muito mais informação do que nós tínhamos. Por outro lado, a percepção que eu tenho é que poucos jovens se interessam em absorver toda essa informação e discutir os problemas a fundo, né? Assim, a opinião, o julgamento é formado muito no nível superficial das informações. Então, se alguém usou uma manchete mais chamativa na internet, isso já é motivo para que eu compartilhe essa informação, e isso acaba sendo a minha opinião referente a algum assunto que talvez, se eu lesse a matéria a fundo ou pesquisasse uma outra fonte, eu poderia ter um juízo de valor diferente. Então, o jovem hoje, eu vejo ele nessa posição antagônica. Tem muito acesso à informação, mas tem pouca disposição de ir a fundo nas informações para ter um juízo de valor mais rico e mais verdadeiro. E Anderson, você tem um projeto aí chamado Parlamento Jovem, que você está começando a iniciar. Explica para a gente como é que é isso aí. Então, o Parlamento Jovem ele surgiu com 2 objetivos principais, né? O primeiro que é de trazer o jovem para participar da vida política, e isso vai beneficiar tanto o jovem quanto nós que somos vereadores, o Poder Executivo também, para enriquecer a visão que nós temos da cidade, levando em conta o que eles pensam. Né? Porque eu tenho 36 anos e sou o vereador mais jovem de Macatuba. O meu ponto de vista em relação a alguns temas já foi construído de uma forma muito diferente do que um jovem, sei lá, de 18 anos de hoje, de 15 anos, né? Ou de 11 a 14, que é o público que a gente vai trabalhar no Parlamento Jovem. Então o Parlamento Jovem ele vem para enriquecer essa visão de cidade, né? Levando em conta o que eles pensam, mas vem também para a gente começar a trabalhar a questão de formação política, né? De educação política. Não no sentido de doutrinação política, mas no sentido de debate, de instrução, falar de cidadania, de participação, da importância, né, da participação do cidadão nos problemas da cidade. Eu acho que esse talvez seja até o maior ganho para o município, né, com esse projeto. A gente começar a construir uma geração consciente sob o ponto de vista político e capaz de discutir, de explicar, né, de falar para os seus amigos, para os pais, para os familiares, enfim, o que é o que não é. Porque o que acontece? O jovem ele pode votar a partir dos 16 anos, mas na escola não há um debate sobre isso. E aí é um outro erro que eu acho que a gente tem aqui no Brasil, é de sustentar essa ideia de que política não se discute. Política se discute sim, aliás, deveria ser discutido política. Talvez a falta de discussão nos trouxe ao panorama de hoje, né? A chegar aí com um ex-presidente da República perto de ser preso. Então, nós incluímos no projeto do Parlamento Jovem uma etapa de formação. Então, o jovem que vai disputar uma das vagas para ser vereador jovem lá em Macatuba, ele vai passar por uma etapa de 3 semanas de formação em temas de cidadania, política, liderança, processo legislativo, entender qual é o papel do vereador. E isso vai ser muito importante para que, na próxima eleição, quando ele estiver, né, diante da urna, ele faça uma escolha consciente. Então, se nós queremos melhorar a política, eu acho que a formação política, a educação política é um ponto fundamental. E Anderson, que estágio que está esse projeto?
Nós aprovamos ele o ano passado, foi um projeto meu, da minha autoria, foi aprovado por unanimidade na Câmara, né, todos os vereadores receberam com bastante entusiasmo a ideia também, e foi aprovado ano passado para ser colocado em prática agora em 2018. Então ele vai durar aproximadamente 8 meses. Tá? Agora em abril nós começamos com a inscrição, né, nas escolas. Então o jovem que tem interesse em participar, ele vai procurar a secretaria da escola, fazer sua inscrição a partir do dia 16. Depois de feita a inscrição, nós temos aí um intervalo, se não me engano, de 2 semanas de inscrições. Aí o jovem ele vai passar por essa etapa de formação que eu comentei, né, para depois ser liberado para fazer a campanha. Então, assim, diferente, por exemplo, do Parlamento Jovem Paulista, que ele é feito uma seleção por projeto, nós vamos realizar eleições nas escolas. Então, aí cada escola vai ter uma cota, né, de acordo com a proporção de alunos, para indicar lá de vereadores jovens. E aí, uma vez eleitos esses vereadores mirins, eles inclusive vão para a Câmara, eles vão ocupar, por exemplo, os espaços onde os vereadores atuais sentam. Como é que é essa dinâmica aí, Anderson? Não, é exatamente isso. Assim, nós vamos ceder o nosso espaço, né, as nossas cadeiras, para que eles ocupem e tenham as suas sessões também. A única diferença é que a sessão ordinária da Câmara é semanal, né? Certo. A do jovem nós colocamos quinzenalmente, nesse primeiro ano pelo menos, né, para avaliação, porque na nossa pauta chegam muitos assuntos que são de origem do executivo que nós precisamos, né, avaliar, discutir. Eles não têm essa instância de debate. Então nós colocamos quinzenalmente. Na primeira sessão eles vão escolher a mesa diretora, o presidente, vice-presidente, os secretários, assim como acontece com a Câmara normal. E a sessão vai ter o mesmo rito, né? Então os jovens vão poder trazer as suas indicações, né, elaborar seus projetos de lei, decretos, tudo isso. E os projetos que eventualmente eles aprovarem, por exemplo, um projeto de lei aprovado pelo Parlamento Jovem, automaticamente ele vai virar um projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara e vai tramitar para chegar, né, se aprovado pela Câmara e pelo prefeito, a ser sancionado e virar lei de verdade. Então, assim, é a oportunidade real de um jovem produzir uma lei lá em Macatuba. Muito bem, estamos conversando aqui com o vereador de Macatuba, Anderson Ferreira, falando sobre o projeto Parlamento Jovem. E Anderson, você estava comentando do Parlamento Jovem Paulista, que não sei como é que é o funcionamento, mas de jovens terem esse momento dentro da Assembleia Legislativa. O jovem de Macatuba vai poder ter esse acesso a esse parlamento, ter um pré-requisito? Como é que funciona isso aí? O nosso projeto ele não é vinculado, né, ao Parlamento Jovem Paulista, né, mas nós pensamos ele como uma preparação para o Parlamento Jovem Paulista, porque o projeto do Estado ele é diferente, ele só aceita uma inscrição por escola, né, a inscrição também é amarrada por escola, só que lá o jovem ele precisa já apresentar um projeto para participar. E aí é feita uma escolha por meio dos projetos. Então a escolha é feita em São Paulo por uma comissão da Assembleia Legislativa. E eventualmente, né, alguns municípios não são representados também, né, porque se eu não me engano acho que são 34 vagas, ou 36, não chega a 40 vagas o número de vagas no Parlamento Jovem Paulista, né, nós temos aí 645 municípios. Mas nós já tivemos, né, lá em Macatuba alguns jovens que participaram e que trouxeram uma experiência muito positiva disso. Então, nós pensamos no nosso Parlamento Jovem Municipal com uma preparação e por isso nós vamos trabalhar com um público em faixa etária diferente. Né, o Parlamento Jovem Paulista ele é do 9º ano do ensino fundamental até o 3º do médio. A gente vai trabalhar do 6º ao 9º ano do fundamental, já para servir de preparação para que eles possam lá na frente fazer um projeto bem elaborado, bem consistente e aumentar a chance de aprovação deles quando eles forem disputar o Paulista. Muito bom. Nesse momento em que a gente tem a questão política em xeque, não é verdade? Nada mais justo e mais honesto do que você dar essa oportunidade para que jovens, adolescentes, crianças entendam a política como ela deve ser de verdade, né? E, enfim, desejo sucesso aí a você, a sua iniciativa, tá bom? E leve nosso abraço lá aos demais vereadores lá de Macatuba, tá bom? Tá bem, muito obrigado.